Ah, bom dia. Vamos começar hoje as alachot sobre o núcleo, o centro da reza, que é a Amidah. Então, vamos ver alguns detalhes. A última vez a gente falou sobre o Shema Israel. Bastante gente aproveitou das dicas, das orientações de como a gente deve segurar o tzitzit, beijar, etc. Vamos falar agora um pouco sobre a Amidah. Então, antes de falar da própria Amidah, vamos falar dos movimentos da Amidah. Muitos já rezam a Amidah todo dia. Vamos falar um pouquinho dos movimentos da Amidah. Depois do Shema, a gente tem ainda mais um pouquinho de reza, que é a brachá que termina com Gaal Israel, certo? Essa brachá, o nome dela, Gaal Israel, porque a gente tem a os sábios instituíram que a gente tem que lismor Geulah para tefilá. O que quer dizer Geulah? Geulah é redenção. Então a gente faz uma brachá que faz alusão à redenção. A palavra em hebraico é Gaal, Goel, Geulah. E a gente deve aproximar essa Geulah do início da Amidah. Da onde a gente aprende isso? Aqui é um exemplo típico de como os sábios não inventam nada. Eles introduzem, aplicam o judaísmo de uma maneira mais prática, mas eles não inventam nada. Então, a estrutura da reza também eles se apoiaram em algo que antecede a eles. Então, a gente tem o livro de Salmos, que é um livro de rezas, não deixa de ser um livro de rezas. E a gente tem o Salmo 20, talvez os mais conhecidos, Lam Natseach, Mizmor de David, que a gente reza, ele é coringa, serve para tudo que a gente precisa. Logo antes desse salmo, a palavra final do salmo anterior é Goali. Yud Ratzon Tarará ve Goali. E meu Redentor. E logo em seguida, ele começa esse salmo coringa que diz Yancha Hashem beyom tzara, Hashem me atende no dia da minha aflição. Ou seja, ele aproximou a palavra Goali, que é a minha redenção, para o pedido, que é um pedido importante. Então, os sábios falaram, daqui a gente aprende que se você vai fazer a Amidah, antes disso, você tem que ter, na verdade, só de manhã e de noite, não à tarde, Vegoali. Então, a gente tem a noite Gal Israel, e à noite a gente também tem as palavras Gal Israel. Ok? Então, por isso, depois que a gente faz o Shema, terminou Ani Hashem Elokechem Emet, você ainda tem mais reza, que essa reza é mais uma brachá. Ela começa com Emet, Veyatzi, Venachon, Veyashe, etc. E aí a gente termina dizendo Gal Israel, e aí a gente vai começar a Amidah. Até aqui, tudo bem? Ok. Então, quando a gente vai fazer a Amidah, todos sabem que a gente vai fazer ela de pé. E a gente vai fazer ela em silêncio. Então, essas regras da Amidah, várias regras da Amidah, a gente aprende da reza de quem? Da moça. Aquela lá, Hana, muito bom. A mãe do Shmuel. Aquela famosa passagem que ela reza para Deus. Ela está insistindo, implorando para ter um filho. O profeta acha que ela está embriagada. Ela fala, não estou embriagada, estou rezando para Deus por um filho que ele vai servir a Deus. E Hashem atende a fila dela, que foi com muita kavaná. E dos detalhes de como a Torá descreve como foi a reza dela, os sábios se apoiaram para poder instituir as regras de como a gente deve rezar. Então, entre elas, que a pessoa deve rezar em silêncio, é uma das regras, e algumas outras que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a Amidah, você vai fazer ela de pé. Só que você não fica de pé logo antes da Amidah. Você já vai se preparando um pouco antes. Então, quem está familiarizado com as rezas, tem lá uma palavra que é Tehilot. Tehilot, Lekei, Lelion, Goalam. Tehilot significa orações. Então, quando você chega nessa palavra Tehilot, o ideal é já ficar de pé. E aqui depende do costume. Tem gente que já nessa hora dá os passinhos para trás para já ir se preparando para a reza. Quando... São orações Tefilot. Boa. Tefilot são rezas. Tehilot, louvores, melhor traduzindo. Boa. Tehilot vem de Halel, louvores. Tehilot, Lekei, Lelion. Louvores ao nosso Deus, ao Deus elevado. Boa. Então, nessa frase a gente se levanta, porque a ideia não é você chegar e já rezar, também não é respeito. Então a mesma coisa a gente estudou faz tempo, quando você chega na sinagoga, você não chega e já começa a rezar. Chega, respira fundo, aí você reza. Não é
Chegou, bateu, chutou, gol, dá um, né? Coloca a camiseta, faz um aquecimento, é. E aí depois você entra no jogo. Então é só uma questão de respeito. Então assim também para a Amidá. E aqui vamos falar então desses 3 passinhos. Quando a pessoa vai fazer a Amidá, tanto faz ser de manhã, de tarde, à noite, é um costume, não é uma obrigação absoluta, mas é um costume, um bom costume, da gente dar esses 3 passinhos. Quais 3 passinhos? O que significa esses 3 passinhos? Na verdade, eu tenho que dar 3 passinhos para frente. Só que para eu poder dar 3 passinhos para frente, eu preciso dar 3 passinhos para trás. Então, o mais importante são os passos para frente, não os passos para trás. Se eu, de repente, quero somente avançar, não tem problema. Tem pouquíssimas opiniões que dizem que é importante também dar esses 3 passos para trás. Mas a maioria concorda que o principal é os 3 passinhos para frente de introdução para a Amidá. Por que a gente dá esses 3 passinhos? Alguma ideia? Se aproximar. Muito bom. Então, nós temos 3 vezes na Torá a palavra vaigash, ou vaiagesh, que significa se aproximar. E elas fazem alusão a tefilá. Então, por exemplo, quando Avraham Avinu ele foi rezar, falar com Deus, está escrito que ele se aproximou. Quando Yehudá se aproximou de Yosef, também está escrito se aproximou. E de lá os sábios também aprendem algumas regras sobre reza. Então, a palavra vaiagesh, vaigash, está ligado com se aproximar. Então, se você quer rezar, você precisa se aproximar para rezar. E os nossos movimentos físicos têm um impacto na nossa concentração. Isso é em todo o judaísmo. A gente toma ações e a gente espera que elas também vão alinhar o nosso pensamento. Então, se torna talvez automático, mas a meditação desse momento é: eu estou me preparando, estou me aproximando para poder fazer a tefilá para Hashem. Eu vi uma explicação bonita sobre os 3 passos para trás. Como eu falei, não é tanta obrigação. Ricardo, um pouquinho para o lado só para poder você. Obrigado. Não é uma obrigação tão grande, mas uma interpretação que seria, achei interessante, de que esses 3 passos para trás, o que significa andar para trás? Está chegando? Não, dá um passo para trás. O que é dar um passo para trás? Recuar. Está recuando. O que quer dizer recuar? Você não chega e reza. Deus, ó, final, né? Ó como eu sou bom. Não. Você dá os passos para trás dizendo: eu não sou digno, eu não sou meritório sequer de poder rezar para você, Hashem. Então, vou dar um passo para trás, vou dar 3 passinhos para trás. Bom, já demonstrei isso, agora eu dou os 3 passos para frente e logo no início eu falo: Hashem sefatai tiftar, Deus, abra os meus lábios e minha boca vai poder falar os seus louvores. Quer dizer, eu, por mim, não tenho nem mérito, não tenho, quem sou eu para poder falar perante Hashem? Então, esses 3 passos condiz com essa ideia do Hashem sefatai, abra meu lábio, quem sou eu para poder rezar? Então, toda a ideia da Midah é rezar com essa submissão completa para Hashem. O Hashem sefatai fala antes de dar os passos para frente? Boa. Então, tem gente que erroneamente dá os passos enquanto fala Hashem sefatai. Hashem sefatai você fala depois que você já voltou e está com os pés juntos. Aí você começa Hashem sefatai. Vou falar mais alguns detalhes, aí eu vou falar como que se faz esses 3 passinhos e a gente segue. Então, uma vez que a gente falou que Gaal Israel é uma introdução para a reza, quando eu falo as palavras Gaal Israel, eu tenho que imediatamente começar a me dar. Isso eu estou falando de manhã. Baruch atah Hashem, Gaal Israel, emenda Hashem sefatai. E quando a gente escuta uma brachá, normalmente a gente tem que responder amém. Essa você não responde amém. Porque existe uma dúvida se até o amém pode ser considerado uma interrupção. Mesmo que eu estou junto com Hazan, e esse amém é do tema. Eu estou lá, eu deveria falar amém, como todas as outras brachot. Não. Existe uma dúvida que talvez até o amém, que eu estou endossando a brachá dele, mas eu deveria começar igual o rei Davi, vego ali, lamnatzer. Imediatamente, logo depois da redenção, começar a me dar. Então, por isso eu não devo responder amém, mas é uma dúvida. Para eu não entrar nessa dúvida, então, o correto é você terminar as palavras Gaal Israel junto com o Hazan. Porque existe uma regra que a gente já viu antes, que a pessoa não deve falar amém sobre a sua própria brachá. Então, qualquer brachá, quase todas as brachot, se eu termino junto com o Hazan, exatamente no mesmo instante, eu não vou falar amém.
porque eu não posso endossar a minha própria reza. Então, para eu garantir que eu não vou falar amém, e eu não vou estar entrando nessa discussão se eu deveria ou não deveria, então o correto é, já o Hazan, quando chega no Teilot, ele já começa a dar em voz alta, Shirah Hadashah, Hashem Imloch Lam Vaed, Venemar, ele vai lendo em voz alta, que é, pessoal, vamos alcançar aí, vamos para a gente poder começar junto. E aí ele fala, Baruch, Atah Hashem, Gaal, Israel, você termina com ele, e aí você não fala o amém, e aí você começa a tua Amidah. Tem algumas pessoas que eu já vi que falam em como antes do Shema, falam em voz baixa. Então depende do costume. Tem gente que fala Gaal, Israel, em voz baixa, para não causar que as pessoas entrem nessa dúvida. Também é uma forma então depende do costume. Dúvidas? Ok. Qual é a maneira de se dar esses 3 passinhos? Então você dá um passo. A gente estava discutindo se o primeiro passo é com a direita ou com a esquerda. Mais fraco. Então, é o primeiro passo, mas isso é no final da Amidah. A princípio, assim que eu aprendi pelo menos, você começa os 3 passinhos com o pé direito. Você recua o pé direito, você toca não, como se fosse que você tá as pontas dos dedos encostadas, os 2 pés encostados, raspando um no outro. Você dá um passinho, não é passo. Um passinho, como se fosse que você alcança as pontas dos dedos no calcanhar do outro pé. E aí você vai fazer a mesma coisa com o outro. Então, 1, 2, 3, juntou. 1, 2, 3, juntou. Deu para entender? Fazer aqui para quem quiser ver. 1, 2, 3, juntou. 1, direito. 2, 3, juntou. Certo? Para trás, então, primeiro com a esquerda. Para trás, primeiro com o direito. No início da Amidah. Então, para trás e para frente com o direito. Para trás e para frente, no início da Amidah, com o direito. Tá. No final da Amidah, você começa com o esquerdo. Porque existe aquele conceito que eu não estou querendo terminar a reza, não estou com pressa para acabar. Então, quando eu for terminar, eu termino com o esquerdo, que é o mais fraco. Então, no início da Amidah, eu começo com o direito, e no final da Amidah, eu despeço com o esquerdo. Certo? O senhor entende muito bem a lógica do se aproximar, se você tem que... Você não está se aproximando, você dá 3 para trás, 3 para frente, você acaba ficando no mesmo lugar. Pergunta é boa. Mas é um respeito. Pergunta boa. Quer dizer, então não é uma questão geográfica. Quer dizer, a tua pergunta é, se eu vou dar os 3 passos para trás, vou voltar para o mesmo lugar, então eu não estou me aproximando de Deus. Certo? Pela lógica, não tem muito... Então, mas como a gente falou, você não está literalmente se aproximando, a Hashem está em todo lugar. É a ideia de você dar os 3 passos para frente, ao dar os 3 passos, você está dizendo, eu estou me aproximando de Hashem. Então não é se eu voltei para o mesmo lugar ou não voltei para o mesmo lugar. Essa posição nos permite uma meditação, essa posição permite uma meditação naquele momento da gente falar, bom, eu estou começando minha reza, eu agora vou me submeter para Hashem. E é um respeito, por exemplo, nos países que tem realeza, por exemplo, chega uma pessoa da família real, você não vai lá e fala, entendeu? Você tem que fazer uma reverência, alguma coisa, ou você... Então isso mostra um respeito, né? Falando do cara que morou na Inglaterra. Ele via a rainha todo dia, ele conta como que é. A posição do corpo é ereta e inclinada. Tá, vamos falar agora da própria Amidah. Você está dizendo na hora de dar os passos? Tá. No início da Amidah, a posição pode ser ereta. No final da Amidah, você volta inclinado, volta curvado. Agora, mas logo vou falar de como a gente se curva na Amidah. Ok, você deu os 3 passos para trás, você dá os 3 passos para frente, começa a Amidah. Diga. Por isso não tinha que dar os passos para trás. Quê? Para frente. Não entendi. Também tem mais sentido. Poderia, como eu falei. Mas leve em consideração que não está só você na sinagoga, e não necessariamente você tem todo esse espaço para poder fazer para frente ou para trás, etc. Se você dá os 3 para trás, os 3 para frente, você não está ocupando mais espaço. Todos juntos dão 3 passos para trás, todos juntos dão os 3 passos para frente, e você está no mesmo lugar. Agora, se você começar a ir para frente, etc., aí você vai atropelar o de trás. E isso não é só de brincadeira que eu estou falando. No final da Amidah, quando eu vou dar os 3 passos para trás, se eu tenho alguém rezando atrás de mim, fazendo Amidah, eu não posso dar os 3 passos para trás, porque eu vou estar entrando no raio dele,
dos 4 amot, uns 2 metros em volta dele, e vai atrapalhar a vida dele. Então, não, eu preciso te atropelar porque eu preciso fazer aqui os 3 passos para trás. Os 3 passos para trás é o que menos importa, entre aspas. Como eu falei, é um costume, a gente deve fazer. Mas isso não vai infligir, não posso atrapalhar outra regra, que é mais importante, de eu entrar no espaço do outro que ele está fazendo a Amidah. Certo? Achou que era mais fácil, né? Tudo bem. Não, para frente é o principal. Se você tem espaço para fazer só para frente, faz só para frente. Não tem problema. Me dá qual a tradução mesmo? Quer dizer, Amidah, a tradução da palavra Amidah é estar em pé. O outro nome dessa reza é Shmona Esrei, que a tradução é 18. Originalmente eram 18 bênçãos, depois foi acrescentada mais um. Então, são 19 bênçãos, mas o nome ainda ficou que são 18 bênçãos. Então, ou Amidah, ou Shmona Esrei, está no mesmo. A única diferença é que nem todas as Amidot têm 18 ou 19 bênçãos. Por exemplo, no Shabat, no Yom Tov, elas acabam tendo 7 bênçãos. Rosh Hashanah, vai mudando um pouco. Então, você não vai chamar essas de Shmona Esrei, vai chamar de Amidah. Então, um nome que funciona para todas é Amidah. A pessoa deve, então, fazer a Amidah de pé. Fazer de pé é uma obrigação, porém, se a pessoa está acamada e realmente não consegue, então, o correto é que a pessoa vire de lado, não deve se rezar ou com a barriga para cima ou para baixo, não é respeito, então, de lado. E se você está viajando e você não tem como rezar de pé, então, se você está num ônibus, por exemplo, avião, até que dá para você ir num cantinho, você consegue rezar, mas no ônibus, em metrô, trem, vai passar o horário da reza, você não consegue, não tem o que fazer, então você deve rezá-la sentado. E aqui tem um detalhe interessante, que na hora de se curvar, se você consegue minimamente dar uma levantadinha nas vezes que a gente tem que se curvar, então você se curva. Aí, mas você pode rezar sentado também, em último caso. O lado faz diferença se é para a direita ou a esquerda? O quê? A pessoa que vai estar deitada e vai virar de lado. Não. Essa questão do lado direito e esquerdo é quando a gente vai dormir à noite. Deve-se dormir, começar sobre o lado esquerdo, e no meio da noite você vira. Isso é uma questão da digestão, que o Rambam, que era médico, além de rabino, então ele fala que você começa sobre o lado esquerdo e depois você acorda sobre o lado direito. Ok. Então, ela tem que ser feita de pé. Mais uma condição, ela deve ser feita em silêncio. Certo? Então, existe uma discussão se a pessoa deve, ele mesmo, ouvir as palavras ou não, ou que é realmente silêncio total. Então, de maneira geral, a gente faz em silêncio total, especialmente para não atrapalhar os outros. Em Rosh Hashanah e Yom Kippur, que a gente precisa de um pouco mais de Kavaná, então, às vezes, a voz desperta a Kavaná, então tem uma liberação para você rezar um pouquinho, levemente mais alto, para você poder escutar as suas palavras, se concentrar, vai te ajudar a se concentrar um pouco mais. Mas, de maneira geral, a Amidah é em silêncio. Agora, silêncio, a gente falou outra vez, não é escanear as palavras com os olhos. É pronunciar sussurrando. É pronunciar todas as palavras, falando elas literalmente, articulando cada uma delas em silêncio. Mas a gente deve falar as palavras, não só com os olhos. E aí tem mais detalhes da Amidah, a gente vai ver depois. E aí a pessoa começa a Amidah. Continuando só a ideia sobre as posições que a gente faz durante a Amidah. Então, quando a pessoa faz a Amidah, então os sábios instituíram 5 momentos que a gente se curva. Só que nem todos eles são iguais. Então, eu vou falar quais são os momentos, depois quem quiser posso mostrar no Sidur, para ficar mais fácil. Mas os primeiros 2 são as primeiras vezes que está Baruch Atah Hashem. Logo no início da Amidah tem o Baruch Atah Hashem, e logo em seguida vai ter Baruch Atah Hashem Magen Avraham. Então os primeiros 2 Baruch é o momento que a gente se curva. O que significa se curvar nesse momento? Então a gente dobra os joelhos, curva as costas, e aí a gente dobra os joelhos, fala Baruch. Curva as costas, fala Atah, e aí você fica ereto novamente para poder pronunciar o nome de Hashem. Então, Baruch dobra os joelhos, Atah curva as costas, e para o nome de Hashem já fica ereto por uma questão de respeito. Certo? Então, isso é no primeiro Baruch Atah Hashem, no segundo Baruch Atah Hashem. A próxima vez, a terceira vez que a gente vai se curvar é Modim. Modim anachnu lach. Então, Modim é um trecho mais conhecido, principalmente porque quando o Hazan repete, todo mundo fala junto Modim. Esse Modim você não
dobra os joelhos. Você apenas se curva. Esse é o modim, esse é o jeito certo. Então, no modim, logo em seguida, você vai ter a palavra Hashem. Modim anachnu lach shatau Hashem. Nesse Hashem, você já tem que estar ereto. O nome de Deus já está ereto. Tradução de Modim, tradução seria, eu agradeço com reverência. É um agradecimento com reverência. Tem aqueles que costumam no Modim de Rabanan ficar ele inteiro curvado. O Modim da repetição da Midah. Então, aí depende do costume. Então, essa é a gente falou, essa é a terceira vez. Depois, logo depois do Modim, seguido do Modim, tem mais um Baruch. Naquele Baruch, você também vai se curvar, igual que a gente fez no começo. Baruch dobra os joelhos, Atá se curva, e para o nome de Deus você já se levanta. Essa é a quarta vez. E a quinta vez, na verdade, não é na própria Amidah. Quando você termina a Amidah, vai dar os passinhos para concluir o Se Shalom, você volta curvado. Então você dá os 3 passinhos enquanto você está curvado para frente, e aí você vai fazer o Se Shalom. Então, recapitulando, as primeiras 2, Modim logo em seguida, e o final. Deu para catar? E essas brachot, mesmo que a gente tem diversas amidot, Shabbat muda um pouco, Shabbat muda o centro da Amidah, Yom Tov, assim por diante, Musaf muda, mas esses lugares estão em todas as amidot, porque elas pertencem ao ou início ou final da Amidah, que é sempre igual, o ano todo está lá. Então, essas 5 vezes, em qualquer Amidah, você vai ter esses momentos de você se curvar para Hashem. Não se deve acrescentar. Não, eu vou fazer mais brachot, eu vou se curvar mais vezes. Essas são as 5 vezes que os sábios instituíram. A única exceção é um rei de Israel, David Amelech, etc., que ele faz ela inteira curvada. Acho que não é o nosso caso. Então, não temos que se preocupar com isso. Por quê? Porque o rei, mas o conceito é muito bonito, porque o rei precisa lembrar ainda mais que ele não é aquele que manda. Não, rei de verdade. Ele é o rei porque Hashem colocou ele lá. E ele está aqui para representar Hashem, não para representar o seu ego. É isso mesmo que eu queria perguntar sobre. Normalmente a gente acha que diante de Hashem a gente vai mais se curvar, vai ficar mais. Sim. Inclusive, eu acho que os muçulmanos acho que ficam mais curvados, né? Eles sabem se ajoelham de uma vez. Tá? Sim. E a gente, de uma certa forma, a gente encara. Tá. Então a gente vai ver, a gente vai ver que mesmo a posição geral da Amidah, não e nunca, na verdade, um Yehudi deve andar de nariz para cima, nariz empinado, literalmente. A gente deve ter aquela posição onde você está com uma certa, ainda mais na Amidah, com uma certa submissão. Então você não vai estar curvado durante a Amidah, mas você não está todo ereto, todo, você está levemente a linguagem que a Halakha usa, a gente vai ver depois, você fala, o que os olhos têm que estar para baixo e o coração para cima. Isso não é literalmente coração para cima, que a gente não tem o controle da posição do coração. Mas, ou seja, eu estou concentrado, minha mente está, que Hashem está na minha frente, eu estou na frente de Hashem, e os meus olhos estão para baixo. Quer dizer, aquele sentimento, aquela sensação de realmente de humildade. Isso já se expressa na maneira que a gente se coloca também. Então, não é curvado, mas é levemente assim, olhando para baixo, não é todo ereto para cima. Então, seria mais a emoção, focar mais na emoção do que no intelecto, seria isso? É um conjunto dos dois. Durante a Amidah é um conjunto dos dois. O intelecto vai direcionar que as emoções estejam na verdade é o seguinte, na Amidah não é momento nem de um nem de outro. A Amidah é submissão total. O momento de emoção, por exemplo, no Shema Israel, Hashem, eu estou pronto para entregar minha alma para você, é um momento de emoção. Chega na Amidah, você apenas é um canal para Hashem aqui. Então você faz em silêncio, está com os pés juntos, você está com uma submissão total, você está falando as palavras e você está agora é silêncio. Não é momento de emoção. Claro, a gente tem que se concentrar nas palavras, tentar colocar a nossa kavaná, é importantíssimo. Mas eu estou dizendo, como foco geral não é estar exaltado. O foco aqui é falar as palavras, se concentrar em cada um dos pedidos, louvores, agradecimento, e você vai seguindo adiante. Mas com silêncio, com aquele sentimento de reverência total. Olha, no Nakshá, quando quer enterrar, eu já vi em algum lugar que você olha para cima antes de pronunciar, olha para os céus, que Pode ser.
Preciso dar uma olhada. Que antes de fazer, você olha para cima, aí continua. Ok? Vamos concluir por aqui? Já tem bastante informação para processar por hoje. E depois eu vou mandar quem quiser escuta de novo, tirar alguma dúvida. Ok. Me lembra, inclusive, também um pouco a história do Carabinho falando do Parque Clássico de Deus. Se mostrar bem no da porra, você vai não ver. Eu não vou chegar naquele